Muito bem, Laila Tov significa boa noite, Shalom para todos. Aqui é o seu Haver quer dizer amigo, Alberto Yaakov Bazarello. E olha só, eu quero trazer para vocês aqui uma matéria sobre um rabino de Israel. O nome desse rabino é o rabino judeu Avraham Yehoshua. Esse rabino, inclusive, ele escreveu um livro sobre o Shabat, sobre a guarda do sábado. E neste livro, ele menciona o seguinte, olha, todos os evangélicos devem guardar o sábado. Todos, sem exceção, devem guardar o sábado. É sabido que existe um tabu no meio evangélico, teólogos, exegetas, estudiosos, historiadores, estudantes, doutores, enfim. Uns são contra a guarda do Shabat, que é mitzvah é mandamento, ou mitzvot. Outros, são a favores, como os sabatistas, os judeus ortodoxos, judeus messiânicos e os adventistas. Porém, existe uma grande parte que ensinam que a guarda do Shabat é totalmente equivocada. Não existe mais o sábado porque Jesus, Yeshua, que é Jesus, tá? Eu falo Yeshua aqui, mas é Jesus. Na verdade, o nome dele em Israel é Yeshua. Yeshua significa salvação. Mas ele é conhecido no Brasil, na Europa, na América Latina como Jesus. Tá bom? O Salvador, o nosso Salvador. Olha só, essa matéria, ele fala sobre os evangélicos. Inclusive, esse rabino, ele não é messiânico, tá? Messiânico aqui é o termo de judeus que acreditam no Messias. No Messias que já veio. Dentro da literatura talmúdica, existe dois Messias, ou Mashiach. O Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben Davi. O Mashiach ben Yosef, que é o Mashiach ben José, ou o Messias, filho de José, viria a esse mundo, morreria, tal. É um pensamento talmúdico. Mas nós sabemos que o Yeshua, o Jesus, ele veio, ele se fez korbanot, ou korban, sacrifício por nós, morreu por nós e ressuscitou. Isso nós sabemos. Mas o motivo dele ressuscitar, isso não quer dizer que ele aboliu as mitzvot. Existe uma falácia dentro do Evangelho, não em um todo, mas a maioria, principalmente quem é contra os mandamentos, que eles citam um termo etimológico dizendo sobre a lei de Moisés. Gente, não existe lei de Moisés. O que existe é as mitzvot de Hashem. Mitzvot significa mandamentos. Hashem é o eterno, é o nosso Deus. Os judeus chamam de Hashem, que é um nome impronunciável. Então, o que os teólogos fazem? Eles criam essa falácia e viram um sofisma. A lei de Moisés, a lei de Moisés. Aí, quando alguém vai atacar quem guarda o sábado, quem observa os mandamentos, as pessoas logo chegam assim, eu vejo aqui no canal, a lei de Moisés, vocês guardam a lei de Moisés. Não, nós não guardamos a lei de Moisés. Moisés não é Deus, não foi Deus. Moisés, ele recebeu, olha só, na verdade, Moisés nem recebeu. Eu quero, talvez para você que não é judeu, você não saiba disso. Mas para quem é judeu sabe já o que eu vou dizer aqui. Olha só, o Eterno não deu a Torá. A Torá significa mandamentos, o tábuas da lei, que muita gente fala que são 10 mandamentos, mas na verdade são 613 mandamentos. Ah, então tem que obedecer os 613? Não, existem mandamentos dentre desses 613 que são para judeus e mandamentos que não, é mais para ser obedecido devido
a morte, né, e a ressurreição e o Corban feito por Yeshua. Então, olha só, Moisés ele não criou mandamento nenhum. Ele recebeu, a Torá, tá? A Torá, que são os 10 mandamentos, que é as tábuas de pedra, que na verdade eram pedras de safira, tá bom? Segundo o Talmud, que é um livro milenar, eram pedra de safira, 2 pedras de safira, escrito pelo dedo de Deus ali, os 613 mandamentos, os 10 mandamentos no meio. Então, as pessoas logo chegam e falam assim, vocês guardam a lei de Moisés. Nós não guardamos a lei de Moisés, nós guardamos os mandamentos do Eterno. Deus não deu os mandamentos para Moisés, Deus ele revelou, porque os mandamentos, eles já existiam. Estão me entendendo? Os mandamentos, eles já existiam. Por exemplo, a mitzvah, que é o mandamento da guarda do Shabat, não começou em Shemot 22, que Shemot é Êxodo 22. A Torá, ou seja, os mandamentos, já existem antes de Êxodo 22. A guarda do sábado, por exemplo, já existia antes de Êxodo 22. Honrar pai e mãe já existia. Todo ser humano nasce com a Torá dentro dele, com os mandamentos dentro dele. Por exemplo, tem pessoas que não são evangélicas, tem pessoas que, vamos dizer assim, não congregam em igreja, mas elas honram seus pais, honram suas mães. É um mandamento? É um mandamento. É um mandamento. Olha só, nossos sábios dizem que Deus olhou para a Torá, para os mandamentos e criou o mundo e o ser humano. Todos nós, como já falei, já nascemos com os mandamentos, a Torá implantada em nossa mente, dentro de nós. Isso é uma questão de desenvolvimento espiritual. Quem vai desenvolver é você. Por exemplo, você vai honrar teu pai, honrar tua mãe, guardar o sábado, e etc. Então, o sábado ele existe muito antes, ali em Êxodo 22. E para quem fala que o Shabat foi dado só para os judeus, para quem não sabe, quando Bnei Israel, quando Israel, ou seja, os hebreus, quando sai do Egito, é hebreus. Depois se torna Israel após a luta com o anjo. Yaakov e Jacó travam uma luta ali com uma larra com o anjo. Desde então, a partir dali, a nação de Israel ela nasce. Então, olha só. Os nossos sábios dizem que na saída do Egito, da Galut é exílio, aproximadamente 70 nações que estavam no Egito, na Galut, no exílio, saíram com o povo hebreu. E quando o Eterno ele revelou a Torá para Moisés, os mandamentos para Moisés, lá no Monte Sinai, as 70 nações estavam lá. E todas as nações ouviram os mandamentos quando Deus passava para Moisés e Moisés passava para o povo e todos diziam amém, amém. Estão me entendendo? Isso aqui é um assunto que é para outra hora, mas vamos finalizar aqui. Olha só, o rabino judeu Abraham Yehoshua Heschel diz que todos os evangélicos devem guardar o sábado. Ele falou aqui o que eu falei, que se você der uma olhada na Torá, na Bíblia, que diz a respeito do sábado, a palavra significa descanso, tranquilidade, paz e deleite. Um dia de sábado é realmente construído no próprio tecido da criação original, descrito para nós no primeiro livro da Bíblia, ou seja, que é a Torá, que é Bereshit, que está na Torá, que é o livro de Gênesis, após a criação original. Antes que o pecado e a morte entrasse no mundo, Deus ele já havia descansado no 7º dia. Bereshit, Gênesis 2. Lemos que no 7º dia Deus terminou a obra que havia feito e descansou no 7º dia e toda a sua obra que tinha feito.
Então Deus abençoou, olha só, Deus abençoou. Ele fez um abrahá, abençoou. O sétimo dia ele santificou, ou seja, ele fez isso. Ele deixou esse legado que é para nós imitarmos. Ele santificou. Olha, aqui não está dizendo que ele santificou o domingo, mas está dizendo que foi o sábado. Aqui não está dizendo que ele santificou. Então, peraí, então quer dizer que segunda, terça, quarta, quinta, sexta não são dias abençoados? São dias abençoados. Mas um dia específico para você descansar a tua mente, o seu corpo, o seu intelecto, é o Shabat, é o sábado. Se algum pastor ensinar você errado, falar, não, que esse negócio aí, Alberto é maluco. Esquece, fala assim, olha, você está contra a lei de Deus. Tá bom? Olha só, o rabino judeu Abraham Yehoshua Heschel, ele escreve no seu livro intitulado A Guarda do Sábado. O sábado é para todos. Ele nos lembra, embutido no projeto da criação, esta verdade que fomos criados no tempo, mas com mais que o tempo em mente. O sábado nos aponta para a eternidade profundamente plantada em nossos corações. O rabino Avraham escreve. Avraham, ele nos indica a abraçar o bom, a criação de Deus e a guarda do Shabat. 6 dias por semana lutamos com o mundo, trabalhamos, extraímos o lucro da terra. No sábado cuidamos especificamente da semente da eternidade plantada no nosso coração, na nossa alma. Para mim terminar aqui, eu vou ler aqui na Bíblia judaica do Novo Testamento, do rabino David Esther, que diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 12. Não penses que eu vim abolir a Torá aqui é os mandamentos, ou os profetas, Jesus falando. Não vim abolir, melhor dizendo, mas completar. Sim, é verdade. Digo a vocês, até os céus e a terra passem, nem mesmo um iud, o iud é a menor letra do alfabeto hebraico, ou um traço da Torá passará. Não até que todas essas coisas precisam acontecer e tenham ocorrido. Portanto, o versículo 16, portanto, quem desobedecer a menor dessas mitzvot, ou seja, o menor desses mandamentos, e a ensinar a outras pessoas a agirem errado, será chamado menor no reino dos céus. Mas quem obedecer a Torá e ensinar de forma certa, será chamado grande no reino dos céus. Então, tá aí para vocês o vídeo, contra fatos não há argumentos. Separa uma coisa, olha, não existe lei de Moisés, existe os mandamentos de Deus. Moisés teve o privilégio de receber a Torá do Eterno e passar para o povo. Por quê? Porque Moisés tinha um nível de Kedushá, santidade muito elevado. E ele foi escolhido para entregar a Torá, ou revelar a Torá para o povo hebreu e para as 70 nações que estavam ali com Israel. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe a todos vocês.